Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Uma pessoa morreu e outras 5 ficaram feridas após um ônibus invadir uma plataforma do terminal rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo. O terminal está funcionando normalmente, só a plataforma 27, o local do acidente, está isolada. A gente vê muito ferro retorcido, muito caco de vidro ainda no chão, funcionários trabalhando para tentar limpar, tentar consertar o que foi danificado ontem. O acidente foi por volta das 11 horas da noite. O ônibus da aviação Itapemirim, com destino ao Rio de Janeiro, atingiu 6 pessoas. Uma mulher de 48 anos morreu na hora, o nome dela era Shirley Aparecida, e 5 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. O motorista do ônibus, o Paulo Sérgio da Silva, de 57 anos, disse à polícia que perdeu o controle do veículo. Ele está preso sem direito à fiança e será indiciado por homicídio culposo qualificado, quando não há a intenção de matar, e também por lesão corporal culposa. E começou hoje a terceira fase do julgamento do massacre do Carandiru. 15 PMs serão julgados pela morte de 8 detentos, além de 2 tentativas de homicídio. A previsão é que esta etapa dure uma semana. Nesta terceira etapa, 7 homens compõem o corpo de jurados. Por causa do número de réus, a justiça havia desmembrado o caso em 4 partes. Em abril do ano passado, 23 PMs foram condenados a 156 anos de prisão cada um e outros 3 foram absolvidos. Na segunda etapa, em agosto, 25 PMs receberam pena de 624 anos. Todos respondem em liberdade. Um quarto júri está previsto para março. Os julgamentos do massacre do Carandiru ocorrem mais de 20 anos após a invasão da casa de detenção pela Rota, em outubro de 1992. A polícia teria disparado mais de 300 tiros para apartar uma briga entre detentos. Na ocasião, 111 presos morreram. E continua foragido o homem que matou a ex-mulher e o atual companheiro dela durante um batizado em Guarulhos, na Grande São Paulo. Pedro Félix dos Santos deve ter a prisão temporária decretada. Segundo a polícia, o suspeito acompanhava a cerimônia quando sacou a arma e atingiu na cabeça Viviane Rosa dos Santos, de 34 anos, e o companheiro dela, o motorista Rosildo Donizete Pereira, de 48 anos. Outras 3 pessoas ficaram feridas. O motivo do ataque seria vingança. A igreja estava relativamente cheia e assim, quando estava presidindo o batizado, quando estava ministrando, na hora mesmo, batizado, uma criança, vimos uma movimentação muito estranha. E aí que ocorreu, então, esse senhor, não sei quem é, disparando contra algumas pessoas. Viviane já havia registrado 2 boletins de ocorrência contra o ex-marido por ameaças e agressões, além de uma queixa por lesão corporal e outra por desobediência à Lei Maria da Penha. E foi enterrado agora à tarde, no cemitério do Morumbi, o corpo do desembargador Álvaro Lazzarini. Ele tinha 77 anos. Natural de Jundiaí, interior de São Paulo, Álvaro Lazzarini formou-se em bacharel de Direito pela Faculdade da PUC Campinas em 1962. Ingressou na magistratura 3 anos depois. Foi desembargador e vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e também presidiu o Tribunal Regional Eleitoral Paulista. Lazzarini ainda foi professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e da Escola Paulista de Magistratura. Foi um padrão de conduta, um padrão ético, e eu acho que hoje tanto a magistratura como a polícia militar perdem uma referência, um parâmetro, uma legenda. E também foi enterrado hoje no cemitério do Morumbi o corpo do policial baleado durante um assalto no Ladeirão do Morumbi, na zona sul de São Paulo. O crime foi na noite do dia 9, quando o policial federal Marcelo Luiz de Miranda, de 46 anos, passava de carro pela rua Dr. Flávio Américo Maurano, conhecida como Ladeirão do Morumbi. Ele foi abordado por um criminoso e houve troca de tiros. O policial foi atingido na nuca. No veículo também estava sua mulher e a filha de 4 anos, que não sofreram ferimentos. Mais tarde, a polícia localizou um rapaz de 22 anos que havia acabado de levar um tiro. Ele teria participado do crime. Um confronto balístico vai comprovar se a bala que atingiu o rapaz saiu da arma do policial. E vamos ver como é que está o trânsito aqui na capital. Neste momento, a cidade registra 60 quilômetros de congestionamentos.
Começamos pela Marginal Tietê. O motorista até que desenvolve uma boa velocidade para o horário ali na saída da Carvalho Pinto, na direção da Castelo Branco. Essa câmera é na altura da Ponte Aricanduva. Agora a Avenida Santo Amaro. Essa câmera fica bem no cruzamento com a Juscelino Kubitschek. A direita é para quem segue no sentido da Zona Sul, trânsito fluindo. E à esquerda, já na subida da Brigadeiro Luiz Antônio, trânsito um pouco mais carregado. Agora é Eusébio Matoso, na altura do Shopping Eldorado. Direita para quem segue para Rebouças, movimento tranquilo. Esquerda para quem vai na direção da Marginal Pinheiros, o motorista já encontra uma certa lentidão. Agora a Avenida Bernardino de Campos, altura da Praça Oswaldo Cruz. Trânsito ali no comecinho da Paulista, sentido do Paraíso, fluindo sem problemas. No sentido oposto, sentido Consolação, trânsito também sem dificuldades. E os moradores da periferia poderão reclamar e também fazer sugestões para a melhoria do trânsito. Esse é o objetivo do programa CET no seu bairro, que começou a valer hoje. A partir de agora, a cada 30 dias, 7 bairros da cidade vão receber simultaneamente um micro-ônibus, sempre na terceira semana do mês. Os veículos vão funcionar como uma gerência móvel de engenharia de tráfego, nos quais a população vai poder cadastrar pedidos de sinalização viária. No primeiro momento, a CET vai fazer manutenção e instalação de placas de trânsito, revitalização de faixas de pedestres, instalação de lombadas, colocação de rotatórias e recuperação de semáforos. Segundo a companhia, pedidos de maior complexidade serão planejados e executados posteriormente. Os bairros atendidos prioritariamente serão aqueles que já têm um grande número de pedidos de melhoria registrados na CET. O projeto inclui ainda campanhas educativas que serão feitas nas escolas. Para mais informações, consulte o site cetsp.com.br. E após as constantes falhas no site da SP Trans e da demora nas filas dos postos autorizados, a Prefeitura anunciou mudanças no procedimento de recarga no bilhete único de estudantes. Desde o início das aulas, no fim de janeiro, pais e alunos reclamam de dificuldades para recarregar nos cartões. A partir de hoje, os estudantes poderão fazer a recarga para a cota relativa ao mês de fevereiro com o bilhete antigo. O procedimento poderá ser feito antes do recebimento do novo bilhete único para estudantes. Para fazer essa recarga para o mês de fevereiro, os alunos precisam ter matrícula de 2014 cadastrada pela escola na SP Trans. E para saber se poderá fazer a aquisição, é preciso entrar no site sptrans.com.br. E o calorão finalmente deu uma trégua para o paulistano. Será que esse tempo mais fresquinho continua amanhã? Vamos à previsão. Aos poucos volta a esquentar em São Paulo, mas não chega a fazer aquele calorão da semana passada. Amanhã o tempo fica firme apenas no centro-oeste do estado, por causa do ar seco vindo do sul do país. A máxima chega aos 32 graus em Presidente Prudente e aos 33 em Presidente Bernardes. Em toda a faixa leste, o dia ainda amanhece nublado, com temperaturas amenas, e ao longo do dia o sol até aparece, esquenta, mas ainda há condições de chuva fraca. Máxima de 30 graus em Campinas e de 28 graus em todo o litoral. Amanhã na capital, mínima de 19, máxima de 28 graus. Na quarta-feira, a máxima se mantém, mas não chove. E na quinta, faz calor de 29 graus, com chances de chuva a partir da tarde. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os 2 acusados da morte do cinegrafista Santiago Andrade. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Fábio Raposo e Caio Silva de Souza. Os 2 são suspeitos de acender o rojão que matou o cinegrafista Santiago Andrade da TV Bandeirantes durante um protesto contra o aumento da passagem. Eles podem responder por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, emprego de explosivo e sem possibilidade de defesa da vítima, e ainda pelo crime de explosão. Caio e Fábio estão presos temporariamente no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio. Se forem condenados, as penas podem chegar a 35 anos de prisão. E um bar na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, explodiu na noite deste domingo devido a um vazamento de gás. O caso ocorreu por volta das 6 horas da tarde e danificou a estrutura do edifício. No momento da explosão, o estabelecimento estava fechado. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.
E uma exposição de fotografias ao ar livre resgata a história dos moradores de um dos bairros mais antigos de São Paulo. O projeto Inside Out expõe em paredes do Bom Retiro 150 retratos de moradores que são parte da história do bairro. Quem passa pelas ruas do Bom Retiro, de carro ou a pé, logo se depara com elas. São caretas, sorrisos, sentimentos registrados pelo fotógrafo argentino Pablo Saborido. Foi muito rico pela parte humana, né? Se relacionar, conhecer pessoas de muitas idades diferentes, origens diferentes, todo mundo tem uma pequena história, assim. Pablo participa do projeto que nasceu na França e que já ganhou várias cidades do mundo. Tentar, por meio das fotos, resgatar as histórias de cada região. As fotos gigantes espalhadas pelas fachadas e muros do Bom Retiro revelam mais do que a expressão de cada pessoa fotografada. Contam a história de um bairro inteiro. Com uma foto da coreana Lisa Un, que chegou por aqui em 1975 em busca de oportunidades. Aí começa eles trabalhavam a confecção, aqui eles ganham um pouquinho de dinheiro, aí começam a abrir lojas próprias. Aqui começou 1, começou 2, 3, aqui viramos até confeccionista de aqui, Bom Retiro, quase 90% de imigração coreanas. E andando aqui pelo bairro, a gente vê como é forte, né, essa presença, né, da comunidade coreana aqui no Bom Retiro. Como a dona Lisa falou. E olha só que interessante, caminhando por aqui, a gente encontrou um jornal, né, que traz notícias aqui do Brasil e notícias também da Coreia, escrito, né, nas duas línguas, em português e também em coreano. Assim, dona Lisa, o pessoal se sente mais em casa, né? Claro, que sente muito casa, porque estou vendo que é jornal, que a gente mostra um pouquinho de acontecimento aqui no Brasil e de São Paulo e do Coreia também. Marina não mora no bairro, mas foi fotografada. O bairro ele tem uma escala humana muito bacana, muito gostoso, as calçadas são largas. Já o publicitário Sérgio, este sim é morador antigo do bairro e não poderia deixar de ser fotografado. Cada pedacinho do bairro traz uma lembrança. Aliás, só boas lembranças, como o Parque da Luz, onde frequenta desde criança. Até hoje é o meu lugar predileto, que é um jardim do final do século XIX, que está muito conservado, e todas as árvores que eu conheci já cresceram mais de 60 anos junto comigo. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.